Irmão Fabrício, esposa, família, que Criador abençoe vocês em nome de Alcha. Nós ouvimos o seu áudio ontem e hoje eu ouvi novamente. Minha esposa também ouviu. Irmão Fabrício, quando nós estudamos sobre o princípio das dores, quando nós estudamos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 19 ao 23, e Alcha dizendo que o mesmo sucederá conosco, que nós vamos nascer, que é como uma mulher com dores de parto, o mundo se alegra enquanto nós temos tristeza, mas nós receberemos uma alegria e ela não vai ser tirada de nós. E quando nós lemos Apocalipse 12, diz que a palavra diz no versículo 11 e 12: alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar. Esse ai da terra e do mar é contra aqueles que se alegravam contra a igreja enquanto ela estava triste. Olha a revelação, irmão. Compartilha esse áudio para mais irmãos. Quem vai ouvir, compartilha. Porque é claro o arrebatamento antes da grande tribulação. Ai da terra e do mar é ai daqueles que zombaram da igreja, que riram da igreja, que se alegraram por provocar tristeza à igreja, aos discípulos de Alcha, aos membros do seu corpo. E ele diz, alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. E o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 19 a 23, diz que quando chegar a nossa alegria, ninguém vai roubar de nós. Então, quando ela chegar, ela é isso que diz no Apocalipse 12, alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. E depois diz que a igreja Filadélfia vai ser guardada da hora da ira. Porque é a hora que o diabo vem, se manifesta, se revela, instala por completo o reino dele na terra, e aí ele vai reinar por 3 anos e meio. Neste momento, os eleitos, os membros do corpo do Mashiach, a noiva do Cordeiro, não está aqui, ela não vai passar por essa ira. E depois tem a ira final, que sela o grande dia de Al, né? A ira mesmo do Cordeiro, que é a ira do próprio Criador, por completo. E a gente lê, me parece que Apocalipse 12, se eu me lembro bem, né, onde diz que os ímpios vão dizer aos montes, caí sobre nós e escondei-nos da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, né, da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia de sua ira, o grande e terrível dia, a hora da destruição ali completa, né? Deixa eu fechar essa porta. Então, irmão Fabrício, voltando para essa questão de nascimento, Ial falou para Yalcha assim, ó, tu és meu filho amado, hoje te gerei. E Yalcha não foi gerado quando saiu de Maria, mas quando ele saiu das águas. A terra estava debaixo das águas, e o homem não foi feito de água, foi feito da terra. Então, quando a terra saiu das águas, foi feito o homem. Não tinha pecado, então ele já saiu, já foi feito, ficou ali perfeito. E Alcha também não tinha pecado, mas ele tinha que romper das águas. É um novo nascimento, é um recomeço. É nascer de novo, é ser feito de novo, é regenerado, né? Que fala em Tito 3,5, na epístola de Pedro, primeira epístola, capítulo 1, eu penso que é isso, versículo 3 por ali, e outras passagens que falam de ser regenerado. Então, o Apocalipse 12 fala que a mulher estava com dores de parto. Depois, 1 Tessalonicenses 5 fala da mulher com dores de parto. Os que são filhos da luz, quem é filho da luz? Veja bem, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam,
deu-lhes o direito de serem filhos do Criador. Evangelho de João, capítulo 1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Criador falou para Adão: não coma, porque certamente morrerás. Aí Adão comeu, viveu quase 1000 anos. Naquela época o povo vivia muito tempo. Ele estava falando de uma morte espiritual. E depois, em Gênesis 6, ele fala para Noé: compartilhem esse áudio, irmãos, e compreendam que a terra é uma mulher com dores de parto, como está lá em Romanos 8, do versículo 18 ao 23. Toda a criação é a mulher com dores de parto. Nós temos que romper a bolsa, é nascer das águas. Ele deixou isso bem claro para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. Só não aceita quem não quer. Não é à toa que João Batista é maior que todos os profetas. Ele não fez milagres, mas ele está ali fazendo o último Adão, que Yahshua é o último Adão. Então, João Batista, ou Yahuanão imersor, ele representa o próprio Yahshua neste Gênesis. Então, depois de Yahshua é João Batista. Não é Elias, não é Moisés, não é Melquisedeque, não esqueci o outro que foi arrebatado, não é nenhum. O maior é João Batista. Os irmãos têm que entender o porquê que João Batista é maior. Porque ele estava ali preparando o caminho, ele estava ali como se estivesse fazendo a terra até quando fez o último Adão, que é Yahshua. Então todo mundo tem que nascer nas águas no nome de Yahshua, e a água no nome de Yahshua, pelo poder da palavra, tem poder. Quando o Criador ordena, todas as coisas acontecem. A terra sai debaixo das águas, o machado flutua na água, o homem é curado no 7º mergulho, não é no 6º, tem que ser no 7º, para cumprir a palavra do profeta. Moisés, com o cajado que ele tinha, perdia, arrumava outro cajado, nunca fez nada. Mas quando selou um compromisso com o Criador com ele, na hora que ele tocava nas águas, na ordem do Criador, tudo acontecia. A água virava sangue, a água se abria, rompia a água pela rocha, saía, e é assim, tudo acontece. Então, os que dizem aí que a água não tem poder, eles só ficam na questão da água e não olham o poder. Ou está com o Criador, ou não está. Ou está no ensinamento certo, ou não está. A pessoa, quando ela perde o ensinamento certo, ela está lá com o ensinamento do diabo, que é o contrário. Por exemplo, eles dizem que a água não tem poder para tirar pecado e nem para fazer nascer de novo. E eles dizem que quem é imergido está anulando o sacrifício de Yahshua. Peraí, a água não tem poder para nascer de novo, nem para tirar pecado, mas tem o poder de anular o sacrifício de Yahshua. Olha o quanto eles são cegos. Olha o ensinamento deles onde vai dar. Vai dar no ensinamento de Satanás. Eles estão obedecendo à serpente, a instrução da serpente. E voltando lá para Gênesis 6, o Criador disse: olha, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Os seus dias serão de 120. Então o que saiu dentro do contexto para reduzir os dias de vida do homem? O espírito do Criador. Então ele disse para Adão: se comer vai morrer. Ele viveu quase 1000 anos. Depois ele diz em Gênesis 6, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, seus dias serão de 120 anos. Então quem é a vida? É o próprio Criador. Então quando vai para o Evangelho de João e diz, nele, e não é verdade? Não é Yahshua que trouxe a vida? O justo viverá pela fé, é isso. O justo é a pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro, viverá e receber o próprio Pai de novo, receber a vida, e pela fé de Abraão, e não pela nossa fé individual. Desde que esta fé seja depositada em Yahshua Mashiach, por meio da imersão e obediência até o fim, esta pessoa recebe todas as promessas e passa a ser um herdeiro juntamente com Abraão e co-herdeiro com Yahshua Mashiach, mostrando que nós seremos irmãos. Toda a natureza de Yahshua vai ser revelada em nós também. Isso é a nova genética que eu costumo falar. Esse é o novo DNA, que é a fé de Abraão que corre nas nossas veias. Então, quando diz lá em Gênesis capítulo 12, que o dragão está de frente à mulher para tragar o filho que logo nasce,
E diz que o dragão é lançado por terra. Presta atenção, irmão Fabrício e demais irmãos, prestem atenção. Eu estou falando isso há tanto tempo e os irmãos precisam estudar sobre isso, irmãos. Por favor, irmãos, ouçam um pouco. Vai a fundo sobre essa revelação. É poucos que compreendem. O Criador mostrou isso para nós aqui em São Paulo. Eu estou falando, mas eu falo por todos. Não é um ensinamento do irmão Leomar. É um ensinamento de toda a igreja aqui em São Paulo, irmãos. É os irmãos aqui nós estudamos mesmo de verdade. Nós fazemos é estudar. Não é brincadeira. Nós examinamos, nós aprendemos a examinar as Escrituras. Então, quando a fé de Abraão rompe, quando ele vai sacrificar Isaac, a morte é envergonhada pela fé de Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. E ele é pai de uma multidão como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu que não se pode contar. Então, o Criador, por meio de Abraão, está corrigindo. É o batismo do arrependimento que João traz, que na verdade é o batismo do conserto. E não foi ele que errou. Colocou o batismo do arrependimento, mas o Criador não tem do que se arrepender. Mas quando você cuida muito bem de uma pessoa, faz tudo por ela e ela te decepciona, você diz assim, eu me arrependo de ter feito isso, de ter feito bem. Então esse sentimento o Criador teve, mas ele não tem motivo do que se arrepender. E outra, ele já sabia, mas por causa do livre-arbítrio, nós conseguimos gerar esses sentimentos nele. Ele faz questão de mostrar que ele tem sentimentos e que nós ferimos os sentimentos dele. Agora, aí para o lado intelectual, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, isso aí é fuçar demais e sair da verdadeira essência da mensagem que o Criador quer deixar para nós. Tanto é que em Oséias, ele dá um exemplo. Ó, Oséias, assim como tu foi traído por tua mulher, assim é o meu povo. E eu sempre estou cuidando dele, limpando deles, e eles sempre me traem com os ídolos. Ele faz questão de mostrar que eles sofrem essa dor da traição. Então, quando diz batismo do arrependimento, não é que ele se arrependeu, mas é para mostrar que ele sentiu. O que ele sentiu, a decepção. Ah, mas ele já sabia. Meu amigo, quem quiser ir por esse lado, pode ir. Quem vai por esse lado fica uma pessoa fria. Eu quero ir pelo lado dos sentimentos, mas usando o lado intelectual para administrar esse sentimento. Não é qualquer sentimento que vem ao meu coração que eu deixo sair na minha boca, não. E nem eu deixo guiar meus passos, não. Eu processo tudo. Aqui tem que ter o lado intelecto e o lado sentimental. Os dois têm que andar junto. Entendeu? Então, irmão Fabrício, a fé de Abraão rompeu os principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12 diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Contra o principal das trevas, né? O reino das trevas deste mundo, tal, do mundo tenebroso, tal, nas regiões celestiais. Então, Yahusha, ele foi tentado por Satanás, Lúcifer, lá em Lucas 4, ele diz, se prostrado me adorares, tudo te darei, este mundo, estes reinos, o esplendor deles, porque a mim foi dado e eu dou a quem quero. Então presta atenção. Tudo te darei. Ele levou Yahusha a um alto monte. Nossa luta não é contra carne e sangue. Tudo te darei. Os reinos da terra. Peraí, porque a mim foi dado. Então, o dragão é os reinos da terra. São os domínios, são os sistemas, são as organizações. Sejam elas quais forem. Todo tipo de organização. Rede de TV, de rádio, cultura, arte, música. Tudo tem a mão do diabo ali. E tem as pessoas boas ali também. E no nosso meio, tem as pessoas justas e corretas. Mas tem as pessoas que são do diabo também. Tem os seres híbridos também. Então presta atenção no Apocalipse 12. Irmão Fabrício, vá a fundo. Busque isso, você vai ver o que nós estamos passando pelos guardiões do caminho da árvore da vida. Para nós que encontramos o entendimento, a revelação, os anjos põem a espada na bainha e nós passamos trilhando o caminho da árvore da vida até chegar na árvore da vida. Agora os outros que não compreendem, eles começam a se degladiar junto com os guardiões e diz que é conosco. Não é.
Nós já passamos pelo Gênesis espiritual. Nesse Gênesis, nessa correção, saindo de Adão e Eva e indo para Abraão e Sara, pelo novo nascimento, sepultando o velho homem, que na verdade é o Gênesis, o primeiro Gênesis. Nós estamos afogando tudo, igual no dilúvio, pelas águas. O Criador limpou foi a terra todinha, meu amigo, pelas águas, limpou tudo quanto foi pecado de imundícia. Depois surgiu lá depois, né, com um filho de Noé, mas ele foi amaldiçoado também. Então, mas o Criador pelas águas varreu o pecado, as trevas, a iniquidade, limpou, te arrancou tudo, pelas águas. 1 Pedro capítulo 3, 19 ao 21, 22 diz que a água agora, a imersão que nos salva, é símbolo do dilúvio. Então, quando nós somos emergidos, a morte tem que descer para o abismo no nome de Yahshua Mashiach. Quando Yahshua estava no madeiro, houve-se treva, ali era uma sucção. Romanos 8 diz que pelo corpo do pecado, Yahshua, né? Pela carne condenou o pecado na carne. Então os pecados ali, naquele momento ali, Yahshua foi tirando tudo quanto foi pecado e descendo para o abismo. Quando ele estava no madeiro, e ele disse: Pai, por que me desamparaste? O Criador não suportou, porque a carne de Yahshua, o corpo de Yahshua, foi fermentado. Igual o nosso corpo é fermentado de pecado, de erros e falha, o corpo dele que era puro. Não era esse o objetivo do cordeiro quando era morto? Não era para tirar o pecado? Na verdade não tirava o pecado, mas fazia expiação do pecado do povo, e o Criador aceitava porque ele assim determinou. Então o corpo de Yahshua, ele venceu, 2 Timóteo capítulo 2, 10, diz que ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. E aonde habitou a treva, abundou a luz. Onde habitou o pecado, superabundou a dádiva do Criador, a presença do Criador. Quem tem um filho tem um pai. Está lá em Romanos 8, 5, do 9 ao 12. Quem não tem um filho, não, esse tal não é dele. Agora quem tem, o mesmo que sucedeu com Yahshua, vai suceder com aqueles que têm Yahshua Mashiach. Aleluia, ele é fiel. E eu creio que a imersão nas águas é poderosa. No nome de Yahshua Mashiach, pelos ensinamentos sagrados, que vai tirar os meus pecados, vai sepultar toda a imundícia carnal, todos os espíritos que têm assolado a minha vida nessa caminhada na terra e a tua vida também, eles vão descer para o abismo. Mas a palavra fala que o nosso corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas assim como Yahshua recebeu vida, Colossenses 3, versículo 4, e quando Yahshua, a nossa vida se manifestar, nós nos manifestaremos juntamente com ele, o nosso corpo vai receber vida. 1 Coríntios 15, do 40 ao 54, diz que vai ser tragada a morte, e nós vamos ver aonde está o aguilhão da morte, que é o pecado. Seremos revestidos da incorruptibilidade, seremos revestidos da imortalidade, e vai sair a morte e o pecado de nós, e vai revestir. É isso que o diabo quer lá no Apocalipse 12, que ele está atrás. Os maçons, os Illuminati, eles estão muito interessados em que os filhos do Criador nasçam logo, porque aquilo que está nos filhos do Criador, de pecado, de morte, que é nossa carne da morte, é o revestimento para eles. Eles serão revestidos da morte, serão revestidos da corrupção, e os filhos do Criador serão revestidos da imortalidade, serão revestidos da incorruptibilidade. É difícil de entender? Isso, quando nós formos transformados, isso é que é o dragão sendo lançado para a terra, que na verdade não está lá, ele está aqui, o dragão. E ele tentando ao Filho do Eterno, ele disse: tudo eu te dou, se prostrado me adorares. Nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6:10. Apocalipse 12 diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós. Aí ao mesmo tempo que diz que é o dragão, é mostrando que o dragão é a antiga serpente. O dragão são milhões e milhões de pessoas, seres híbridos, descendentes da serpente, que formam o dragão. E a igreja é milhões e milhões de pessoas, ou milhares e milhares de pessoas, que é um grupo menor, que representa Eva. A igreja representa Eva. E Yahshua é só um mesmo, porque nós já fomos fecundados e multiplicados. Gênesis capítulo 1,
é o mesmo Gênesis, é o mesmo Apocalipse 12. Nós já estamos fecundados e multiplicados. O filho varão vai para o trono. O filho varão que mostra na verdade é a igreja, os eleitos, os escolhidos, o sacerdócio real, o povo adquirido, o povo de propriedade peculiar, exclusiva do Criador, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, é o filho varão. Eles já estão fecundados e multiplicados. Aí agora eles só vão receber aquela bênção: sujeitai a terra e dominai. É só isso que nós vamos receber. Nós vamos direto para o trono e nós vamos reger a terra depois dos filhos varões. Eu digo porque é uma forma de falar, mas quem sabe é o Criador. Só a Ele pertence. Nem a Yahshua pertence àqueles que vão sentar no trono. Quem vai subir vai para o trono. Só é o povo eleito, é um povo selecionado, é um povo exclusivo do Criador para reinar, para reger. Isso aí só cabe ao Criador. Nem a Yahshua cabe. Quem vai sentar à direita dele é à esquerda dele. Ele deixou bem claro para a mãe dos 2 filhos de Zebedeu, para João e Tiago. Ele deixou bem claro para ele. Só o Criador sabe. Ninguém pode dizer quem é que vai subir no arrebatamento. Ninguém. Só o Criador sabe. A gente tem que se preparar. Só por aí, todo tipo de doutrina que vem falando de arrebatamento é uma doutrina satânica, porque não sobe ninguém. Mas o que desce de espírito maligno para trazer confusão no meio do povo, que esse dia 8 aí, trouxe demônio. O que é o contrário do Criador é do diabo. Todo ensinamento que é o contrário do Criador, do Filho dele, é um ensinamento do diabo. Então, se não subiu ninguém é porque desceu, e descendo trouxe uma confusão. E os irmãos não tem dó não, tem uns atacando o outro, bota para arrebentar mesmo. A gente ensina na palavra o que está acontecendo, e eles não ensinam nada, eles fazem atacar, em vez de se converter. Então, irmão, se esse áudio chegou até você, tente passar para alguém, mas absorva. Então, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 23, Paulo começa dizendo assim: tenho para mim que as aflições deste tempo presente em nada pode se comparar com o esplendor que em nós há de ser revelado. No Evangelho de João capítulo 16, 19 a 23, deixa bem claro que é como uma mulher que está triste pelas dores que sobrevêm sobre ela por conta do filho que ela vai trazer, mas na hora que o seu filho nasce, ela tem alegria por ter trazido ao mundo um filho homem. Não poderia ser uma mulher? Um filho homem. Aí ele diz: o mesmo sucederá com vocês. Vocês estão tristes, o mundo se alegra, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, e ninguém vai roubar de vocês. E naquele dia vocês não vão me perguntar nada, porque vocês vão saber de tudo. Ele não está falando da chegada namorada do Altíssimo, Hebreus capítulo 12, do 18 ao 24. Hebreus 12, do 18 ao 24. Ao Monte Sião, só sobe lá que não tem suas mãos sujas de sangue e seu coração é puro. Leia Salmo 133. É ali o Monte de Al, Hebreus 12, do versículo 18 ao 24. É só ler essas passagens. Irmãos, compartilhem esse áudio. O arrebatamento é antes da grande tribulação, e a imersão é romper as águas. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5: vós sois filhos da luz. Esse dia não vai pegar vocês de surpresa, e ele virá como ladrão de noite, como uma mulher quando chega às suas dores de parto, ela não pode mais, não tem como fugir. De modo algum eles escaparão. Eles quem? O mundo que se alegra enquanto a igreja se entristece. Nesse momento é invertido. Ai da terra e do mar. Então o dragão, irmão Fabrício, ele usa uma estratégia no nosso meio, que é tragar aqueles que estão nascendo. Entendeu? Esses prematuros, na hora que nascem já vão morrendo. Nascem nas águas, já vão morrendo. E estão se alimentando da morte. E a morte é o quê? Diz que o filho varão, ele vence pelo sangue do Cordeiro e pelo amor ao testemunho que deram, não amaram a sua vida até a morte. O que é a morte? Representando aqueles que estão no pó da terra, eles foram fiel tanto no sentido da doutrina como também na hora da morte. Mas no nosso caso, os que não vão morrer,
e que serão vencedores, por acaso morreram? Eles vão subir no arrebatamento, eles morreram? Não. Serão transformados e sobem no arrebatamento. Então eles não amaram a sua vida até a morte. Quer dizer que só vai subir no arrebatamento quem morreu? Não. Pessoas vivas. Então como é que não amar a sua vida até a morte? O que eles dizem pra gente? Vocês estão se perdendo, vocês são do diabo, vocês são filhos da serpente, porque não come pão com suco. Ou eu estou mentindo? Então esse pão com suco é o pão da injustiça que trouxe divisão, machucou um monte de gente, arrebentou com um monte de gente, que a coisa mais linda que tinha era a igreja aqui, e hoje a igreja, ou o povo de Yahweh Yahushua, não tem autoridade de dizer nada contra o sistema religioso, porque o sistema entrou no coração dos irmãos. E quem é que vai enganar a igreja? Quem? A igreja de Yahweh Yahushua? É o Francisco? É os padres? Os reverendos, cardeais? São os pastores do sistema religioso? Não, é alguém bem apropriado do nosso meio. Ninguém melhor para enganar o povo e trazer confusão. Irmão, é claro que o diabo vai usar e está usando, e está aí a confusão. É desesperador você querer abrir os olhos desses irmãos e eles rejeitam. Então, irmãos, compartilhem esse áudio, vejam, revejam. A imersão nas águas, essa coisinha tão simples. Tão simples. Irmão, se eu encontrasse nas escrituras junto com os irmãos aqui, nós íamos dizer que não tinha necessidade, que nada aconteceria, que não é tão importante, ou que não é importante a imersão nas águas. Nós diríamos, irmãos, nós iríamos, mas é importante demais, é essencial, é fundamental, é tudo, é o novo nascimento. É onde a pessoa se torna o filho da luz, e se tornando filho da luz, o dia de algo que virá como ladrão não vai pegar essas pessoas de surpresa. Porque em Yahushua estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu o direito de serem filhos do Criador. Nele estava a vida, não era em nenhum outro, só nele estava a vida. 2 Timóteo 2:10. Tudo isso, versículo 9, tudo isso, todas as promessas feitas a Abraão, toda a profecia é revelada agora na pessoa de Yahushua Mashiach, o plano do Criador antes da fundação do mundo, revelado agora na pessoa de Yahushua Mashiach. Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Leiam o plano da redenção, a plenitude do Criador, o poder do Criador, o segredo do Criador que estava oculto em mistério antes da fundação do mundo é revelado em Yahushua Mashiach. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Tudo isso é manifestado agora pela pessoa de Yahushua Mashiach. Ele não só destruiu a morte, mas fez resplandecer a vida e a imortalidade. Quem recebe Yahushua recebe o Pai, e quem blasfema contra o Evangelho de João vai pagar um preço caro, caríssimo. Essa é a verdade, porque está blasfemando contra o próprio Criador. Tá bom, irmão Fabrício? Então, o dragão, que diz que o dragão vai ser lançado por terra, na verdade é o diabo que vai ser lançado por terra. Ele vai perder o lugar dele, que ele tomou de Adão e Eva, e o filho varão vai tomar o lugar dele. E aí ele vem instalar o reino dele aqui, ele vem para cá. É a hora que a besta se manifesta em um ser humano. E aí a coisa vai ser feia, porque aqui ele não vai esconder não. Mas quando diz o diabo é a serpente, o dragão é a antiga serpente, mostrando que o dragão é os filhos dele, que por meio de uma doutrina de todas as formas o dragão está em todas as áreas, e no nosso meio é por meio do pão com suco e o ensinamento maligno e falso do arrebatamento, que isso aí já é um espírito de adivinhação. Então é uma invenção, essa história de arrebatamento aí já é uma invenção, e tenta manipular as escrituras para formar as suas ideias malucas, de ideia de jirico.
para formar o arrebatamento mentiroso e fraudulento. Entendeu, irmão Fabrício e demais irmãos? Nós não precisamos disso não. Quem tem Yau tem a vida. Quem tem Yahshua tem Yau. Quem tem Yahshua tem tudo. Nós temos a vida e ela vai se manifestar. Então a morte é o pão com suco. Quem come pão com suco na hora que nasce estão morrendo. Nasce e estão morrendo. Uma vez que você sepulta o velho homem, você já nasceu de novo. E Yau falou para Yahshua: tu és meu filho amado. Hoje, somente hoje te gerei. Não foi no dia que tu saiu do ventre da tua mãe, não, Yahshua. E nem você e nem eu, meu irmão. Era no dia que nós rompeu as águas. No nome de Yahshua Mashiach, o plano do Criador está no novo nascimento, por meio das águas em Yahshua Mashiach. E Yahshua falou: ô Nicodemos, tu és mestre e tu não sabe disso? O Criador abençoe a todos, irmãos. Em nome de Yahshua Mashiach.